Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um evento autenticamente impressionante, o ataque americano contra Caracas e a captura do ditador Nicolás Maduro. E agora, como fica a ditadura chavista? Na madrugada deste sábado, 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque militar de grande escala contra alvos na Venezuela, com explosões relatadas em Caracas e em outros pontos do país. E pouco depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Nicolás Maduro e a esposa, Cilia Flores, foram capturados e retirados do território venezuelano. Mas o que isso significa na prática? Significa que, pela primeira vez em décadas, o chavismo enfrenta não só crise econômica, isolamento e contestação interna. Enfrenta um choque de decapitação, com a remoção abrupta do chefe do regime, em um movimento que lembra intervenções americanas do passado, como o Panamá, em 1989. Mas o que foi que aconteceu efetivamente nesta madrugada? Em Caracas, vídeos mostraram múltiplas explosões, aeronaves em baixa altitude e danos e incêndios em áreas sensíveis. E entre os locais atingidos está o eixo de instalações militares na capital, como a base aérea de La Carlota e o complexo de Fuerte Tiuna, que concentra estruturas-chave do Ministério da Defesa e do Comando Militar. Do lado venezuelano, as autoridades já confirmaram o desaparecimento de Maduro, com a vice-presidente Delcy Rodríguez afirmando que não sabe onde estão Maduro e Cilia Flores, com o general Vladimir Padrino López, ministro da Defesa, aparecendo em vídeo condenando a ação e dizendo que a Venezuela resistirá ao ataque. Diosdado Cabello, figura central do chavismo e do aparato político, também apareceu publicamente, pedindo que a população não coopere com o que chamou de inimigo terrorista. Um ponto essencial é que os detalhes operacionais completos não foram publicamente esclarecidos pelos Estados Unidos, com algumas fontes relatando que a operação foi realizada por membros da Força Delta, uma unidade de forças especiais do Exército dos Estados Unidos especializada em contra-terrorismo e em missões envolvendo infiltrações e a libertação de reféns. Nesse sentido, o forte ataque aéreo americano atuou como uma espécie de cortina de fumaça para espalhar a confusão e o pânico entre as forças venezuelanas. Em ações assim, visando a captura de um alvo altamente importante e, por isso mesmo, presumivelmente bem defendido, primeiro, você tenta paralisar o sistema nervoso do inimigo, como as estruturas de comando e controle, comunicações, proteção de autoridades, rotas de deslocamento e defesas aéreas. Em segundo, você cria janelas curtas de superioridade local, um período de caos suficiente para as equipes entrarem e saírem. E em terceiro, você garante uma extração rápida, normalmente por meios aéreos, como os diversos helicópteros Chinook avistados sobrevoando a capital venezuelana. Mas a captura de Nicolás Maduro significa mesmo o fim da ditadura na Venezuela? Pela lei venezuelana, a vice-presidente Delcy Rodríguez seria a sucessora imediata em caso de ausência do presidente, e é por isso que a fala dela pedindo prova de vida tem um forte peso institucional. Mas na Venezuela há uma gigantesca diferença entre Constituição e realidade de poder, pois naquele país o poder de verdade está ancorado em um tripé. De um lado, o PSUV e o controle político institucional. Do outro lado, o aparato de segurança, inteligência, polícia, estruturas de repressão e milícias armadas aliadas. E, finalmente, as Forças Armadas, que, segundo os Estados Unidos, são um elemento central na estrutura de tráfico de drogas na Venezuela. Delcy pode ser a solução de papel para dar continuidade e criar aparência de normalidade. Mas a continuidade real dependerá essencialmente daquilo que Cabello e Padrino decidirem entre si, pois apenas um deles herdará o regime. Diosdado Cabello é, há muito tempo, visto como o operador duro do chavismo, sempre com um discurso de confronto que conversa com a base mais radical do partido. Vladimir Padrino López, por outro lado, representa o coração do poder armado e o fato dele surgir em um vídeo rapidamente é sinal de que ele busca se colocar como garantidor da soberania e, portanto, um pilar da continuidade do regime.
A pergunta Cabello ou Padrino parece simples, mas a resposta mais realista é os dois ao mesmo tempo, ao menos no curto prazo. Diante de um ataque externo dessa envergadura, regimes desse tipo tendem a priorizar um instinto básico que é a sobrevivência imediata. E isso, muitas vezes, significa um acordo interno entre as forças políticas e militares visando manter a ordem e impedir a implosão do regime. Mas há risco de guerra interna pelo poder? Sim, o risco existe, principalmente se houver divergência entre Cabello e Padrino sobre como agir após o desaparecimento de Maduro. Ambos têm visões e perspectivas bem diferentes, com Cabello podendo priorizar uma abordagem mais política, ao passo que Padrino pode preferir uma abordagem mais violenta e radical. Então, como fica a ditadura chavista a partir de agora? A ditadura não cairá apenas com a captura de Maduro, ao menos não enquanto Cabello e Padrino continuarem atuando livremente. Por isso, há 3 cenários possíveis, com o cenário A, mais provável no curto prazo, sendo o do chavismo sem Maduro, mas unido, com uma espécie de direção coletiva, com Delcy como figura institucional, Padrino garantindo coesão militar, Cabello controlando o partido e a máquina de repressão. Mas também há o cenário B, de militarização do chavismo, pois se a sobrevivência do sistema exigir ordem interna acima de tudo, Padrino e o alto comando podem se tornar o centro real do poder, com o PSUV orbitando, reduzindo espaço de manobra de Cabello e aumentando a tensão interna. E, finalmente, há o cenário C, o mais perigoso, que envolve a fragmentação e a disputa aberta pelo poder. Se houver racha entre o aparato político e setores militares, ou se unidades começarem a agir por conta própria, poderemos ver uma disputa envolvendo prisões internas, expurgos, choques localizados e uma escalada que pode até alimentar guerrilhas urbanas e violência seletiva. O regime chavista não caiu hoje com a captura de Maduro, mas entrou no momento mais vulnerável e imprevisível de toda a sua história, pois foi atingido exatamente onde as ditaduras mais temem, no topo da cadeia de comando e no símbolo de unidade da ditadura. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.